Você já sentiu que Deus te pede para fazer algo que simplesmente não quer? Algo que desafia seus próprios desejos, suas ideias e até seus medos. Jonás viveu exatamente isso. Deus o chamou para ir a Nínive, uma cidade conhecida pela maldade, e ao invés de obedecer, Jonás fugiu. Correu na direção oposta, acreditando que poderia escapar do plano de Deus. Mas aqui está a reviravolta incrível. Essa desobediência o levou direto ao ventre de um grande peixe, um lugar escuro e solitário que Deus usou para transformar seu coração. E é que, mesmo tentando fugir, Deus não desiste de nos mostrar sua compaixão e de nos guiar para o propósito que Ele tem para nós. Então, o que será necessário para que eu e você paremos de fugir e comecemos a obedecer? Nos próximos minutos, vamos explorar como a jornada de Jonás nos desafia e nos convida a viver sob a compaixão e o propósito de Deus. Imagina que Deus te chama para uma missão difícil. Não qualquer missão, uma que vai contra o que você deseja, que parece impossível ou até perigosa. Foi isso que aconteceu com Jonás. Deus pediu que ele fosse a Nínive, uma cidade famosa pela crueldade e corrupção. Nínive. Jonás sabia o quão má era aquela cidade, e talvez tenha pensado, por que eu deveria ajudá-los? Eles não merecem. Já aconteceu de você questionar o que Deus te pede, achando que não faz sentido? Acho que todos nós já sentimos essa luta interna. Ao invés de obedecer, Jonás seguiu o caminho oposto. Literalmente, subiu em um barco e fugiu na direção contrária a Nínive. Sua ideia era clara, se afastar o máximo possível de Deus e de seu chamado. Mas, o que Jonás estava buscando nessa fuga? Paz, conforto, ou apenas evitar o confronto com o que ele não queria fazer? Ao olhar para sua história, penso em quantas vezes fizemos o mesmo. Talvez você também. Quando Deus nos chama, às vezes preferimos ignorar e seguir nossa vida como se nada estivesse acontecendo. É uma resistência silenciosa, mas real. E, embora pareça mais fácil no momento, no final traz uma carga enorme. Jonás pensou que fugir seria mais simples, mas essa decisão o levou a enfrentar uma tempestade inesperada e colocar em risco a vida de todos no barco. Quando Deus nos chama para algo grande, sempre há um propósito, mesmo que não o entendamos de imediato. E se fugirmos, acabamos em um caminho de incerteza, porque, mais cedo ou mais tarde, Deus nos alcança. Então, o que ganhamos fugindo? No fim, Jonás descobriria que não se pode fugir do chamado de Deus, e nem do seu amor. E você, já sentiu esse chamado desafiador? O que fazer com o peso de saber que Deus nos pede algo, mesmo que não entendamos completamente? Jonás pensou que escapar de Deus seria tão simples quanto embarcar em um barco e deixar a missão para trás. Mas, quando decidimos fugir do chamado de Deus, às vezes enfrentamos as consequências de nossas decisões. Imagine a cena, Jonás no barco, achando que estava seguro, quando, de repente, uma tempestade feroz se levanta. Não era uma tempestade qualquer, era um furacão de tal magnitude que até os marinheiros, homens experientes no mar, estavam aterrorizados. Aqui começa a parte mais fascinante. Os marinheiros oravam a seus próprios deuses, tentando se salvar, mas nada funcionava. E Jonás, onde estava? Dormindo no porão. A ironia é impressionante. Enquanto todos lutavam pela sobrevivência, Jonás descansava em uma aparente paz, até que o acordam e exigem respostas. Os marinheiros sabiam que algo ou alguém tinha causado aquela tempestade. Finalmente, Jonás admite: sou eu o culpado, estou fugindo do Deus dos céus. Imaginem a surpresa daqueles homens. Ele sabia que sua desobediência havia causado a tempestade, e naquele momento fez algo incrível. Disse aos marinheiros para jogá-lo ao mar para que eles se salvassem. Você pode imaginar? Jonás, o mesmo que estava fugindo, agora disposto a se sacrificar. Às vezes, quando enfrentamos tempestades em nossas vidas, é fácil culpar as circunstâncias ou os outros. Mas quantas vezes já pensamos que nossa desobediência pode ser a raiz dessas tempestades? Jonás reconheceu seu erro e assumiu sua responsabilidade, algo que todos precisamos fazer em algum momento. E quando o lançaram ao mar, a tempestade se acalmou. Esse ato de sacrifício,
de admitir seus erros, não trouxe apenas paz ao mar, mas também ao seu coração. Isso me faz lembrar que, às vezes, o primeiro passo para resolver nossas tempestades internas é reconhecer onde fugimos do chamado de Deus. A história de Jonás me desafia a refletir sobre minhas próprias tempestades e me perguntar: estou disposto a me render, a fazer o sacrifício necessário para encontrar paz em Deus? Porque, às vezes, a tempestade se acalma quando deixamos de lutar e entregamos o controle a Ele. Imagina o momento em que Jonás é engolido por um grande peixe. Ele passou da fúria da tempestade para uma escuridão absoluta, trancado no ventre do peixe, cercado por silêncio e solidão. Nesse lugar tão estranho, Jonás não podia fazer nada além de pensar. Não tinha como fugir, fazer planos ou até mesmo ver para onde iria. E, às vezes, creio que Deus permite que cheguemos a esses lugares escuros, onde não podemos escapar de nós mesmos nem de nossas decisões. Ali, dentro do peixe, Jonás começou a refletir profundamente. Era como se, finalmente, ele percebesse que não havia como fugir do chamado de Deus. Penso em como, muitas vezes, precisamos chegar a esse ponto, onde não há ruído externo, para finalmente ouvirmos o que Deus quer nos dizer. Jonás estava no lugar perfeito para enfrentar sua desobediência e ver a graça de Deus no meio da sua situação. Em sua oração, Jonás reconhece que Deus o ouviu, mesmo nas profundezas do mar. Isso me impacta, porque nos mostra que, não importa o quão longe acreditamos estar, Deus ainda está ali, ouvindo, esperando nosso arrependimento. Às vezes pensamos que nossas quedas nos afastam de Deus para sempre, mas a história de Jonás nos ensina que, mesmo no fundo dos nossos próprios erros, Deus ainda estende a mão. Jonás entendeu que, embora tivesse tentado escapar, Deus não o havia abandonado. Foi nesse lugar de isolamento e desespero que ele se entregou e reconheceu a grandeza e misericórdia de Deus. Esse momento me lembra o quanto precisamos de momentos de reflexão no meio de nossas próprias tempestades. Talvez você também tenha estado em um lugar escuro, preso em uma situação sem saída. Será que Deus está te chamando para refletir e se render a Ele? Porque, às vezes, o que parece o fim, na verdade, é o início de uma transformação. Ali, nas profundezas do ventre do grande peixe, Jonás fez a única coisa que poderia fazer: orar. Não era uma oração qualquer, era uma oração de arrependimento, sincera e desesperada. Jonás reconheceu sua desobediência e clamou a Deus do fundo de sua alma. Sua oração não foi perfeita, mas foi genuína. Ele sabia que só Deus poderia tirá-lo daquela situação. E é que, às vezes, quando estamos no fundo do poço, à beira do abismo, é quando finalmente conseguimos nos entregar por completo. Jonás clamou, reconhecendo a soberania de Deus e sua total dependência dele. Pessoalmente, acredito que todos precisamos de um momento de honestidade com Deus, onde deixamos de justificar nossos erros e simplesmente nos entregamos à sua misericórdia. Jonás nos ensina que, mesmo quando caímos, Deus ouve o coração arrependido. Essa oração é uma lição para nós. Não importa o quanto tenhamos nos afastado, nunca estamos fora do alcance do perdão de Deus. Então, o que nos impede de fazer essa oração de arrependimento em nossas próprias vidas? Porque, às vezes, a libertação que tanto buscamos está a apenas uma oração de distância. Após 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, Deus ordena que o peixe libere Jonás, e ele é vomitado na praia. Esse momento de libertação é muito mais do que simplesmente sair da escuridão física, é uma segunda chance, uma nova oportunidade de fazer a coisa certa. Jonás, que havia fugido e enfrentado as consequências, agora está de volta à terra firme, pronto para cumprir o propósito de Deus. O que me impacta é a misericórdia de Deus. Ele não apenas o resgata, mas também lhe dá a oportunidade de recomeçar. Isso nos lembra que, não importa o quanto tenhamos caído ou quantas vezes tenhamos fugido, Deus continua estendendo sua graça a nós. A libertação de Jonás me faz pensar nas nossas próprias vidas. Às vezes, estamos presos em lugares escuros por nossas decisões, mas quando clamamos a Deus, Ele nos liberta e nos dá um propósito renovado. Talvez você também sinta que precisa de uma segunda chance. A história de Jonás nos lembra que a libertação está disponível para todos, e que Deus sempre nos chama de volta aos seus caminhos, não importa o quão longe tenhamos ido. Após sua libertação,
Jonás recebe um segundo chamado de Deus para ir a Nínive. Desta vez, Jonás não foge, sabe que foi resgatado e restaurado pela pura graça de Deus. Ele aceita a missão com uma nova disposição. Não é incrível como Deus, apesar de nossas falhas, nos chama novamente? Jonás se dirige a Nínive com uma determinação que não tinha antes, sabendo que agora não está sozinho, mas respaldado pelo Deus que lhe deu uma segunda chance. Esse segundo chamado me faz pensar em todas as vezes que sentimos que já não somos dignos de ser usados por Deus. Mas Jonás nos mostra que ele não desiste de nós. Mesmo quando falhamos, Deus continua estendendo sua mão, nos dando a oportunidade de cumprir o nosso propósito. Jonás iniciou a viagem até Nínive, e cada passo que deu foi um lembrete da graça imerecida que havia recebido. Às vezes, sentimos que não temos o que é necessário para cumprir o chamado de Deus. Mas, se Deus te chama, Ele te capacita e te dá forças para cumprir. A viagem de Jonás a Nínive não foi apenas um ato de obediência, mas uma resposta de gratidão. E nós? Estamos dispostos a dizer sim ao chamado de Deus quando Ele nos dá uma segunda chance? Porque, talvez, assim como Jonás, Deus também nos está chamando novamente para cumprir seu propósito em nossas vidas. Jonás finalmente chega a Nínive e começa a proclamar uma mensagem simples, mas impactante: em 40 dias, Nínive será destruída. Não há rodeios nem palavras suaves, Jonás não embeleza a mensagem. Ele é direto e claro, como se estivesse dizendo: Deus está te dando uma última oportunidade. E o mais surpreendente é a reação dos habitantes de Nínive. Desde o mais humilde até o rei, todos ouvem, se arrependem e buscam a misericórdia de Deus. Imagine essa cena: uma cidade inteira se volta para Deus de imediato, reconhecendo seus erros e decidindo mudar sua direção. Isso nos mostra o poder de um coração arrependido. Muitas vezes, acreditamos que as pessoas não querem ouvir sobre Deus, mas o exemplo de Nínive prova o contrário. Mesmo aqueles que pareciam mais distantes de Deus podem se voltar a Ele quando ouvem sua mensagem. A pregação de Jonás foi uma faísca que acendeu um fogo de arrependimento em toda uma cidade. Quando vejo a reação de Nínive, me faz refletir: o que aconteceria se tivéssemos a mesma atitude? Às vezes, Deus nos dá advertências em nossas vidas, nos chama ao arrependimento, mas preferimos ignorá-las. Os habitantes de Nínive não ignoraram a advertência de Jonás, ao contrário, se humilharam diante de Deus com jejum e oração, esperando seu perdão. Esse arrependimento genuíno foi o que moveu o coração de Deus a perdoá-los. Acredito que esse trecho nos desafia a não esperar até o último momento para nos aproximarmos de Deus. Os habitantes de Nínive não hesitaram, não buscaram desculpas. Reconheceram a necessidade de uma mudança imediata. Talvez nós também precisemos desse tipo de sinceridade, dessa humildade para aceitar que precisamos de Deus. Estamos dispostos a ouvir sua mensagem e a nos arrepender, como fez Nínive. Porque a verdadeira transformação começa quando reconhecemos nossa necessidade da misericórdia divina. Depois que Nínive se arrepende sinceramente, algo extraordinário acontece: Deus decide não destruir a cidade. Isso revela algo fundamental sobre o caráter de Deus, o seu coração de misericórdia. Apesar de toda a maldade de Nínive, Deus não deseja a destruição, mas a redenção. É incrível pensar que Deus está sempre disposto a dar uma segunda chance, até mesmo àqueles que parecem mais distantes dele. Deus não se agrada do castigo, mas de ver as pessoas se voltando para Ele, e isso muda toda a perspectiva. Pessoalmente, essa história me lembra o quão grande e profundo é o amor de Deus. Às vezes, tendemos a julgar os outros e pensar que alguns não merecem a misericórdia de Deus. Mas, na verdade, nenhum de nós a merece. Se Deus foi tão compassivo com Nínive, como Ele não seria conosco? A misericórdia divina não se baseia nas nossas obras, mas no amor incondicional de Deus. O perdão de Nínive me faz refletir: o que acontece quando Deus também nos chama a estender essa misericórdia aos outros? A história de Jonás e Nínive nos lembra que todos nós precisamos da graça. Deus não se cansa de nos perdoar, sempre que tivermos um coração arrependido. E isso nos convida a olhar os outros com a mesma compaixão e misericórdia que Ele tem por nós. A história de Jonás nos deixa uma lição profunda sobre obediência e compaixão.
Vemos um homem que quis fugir de seu chamado, mas também vemos um Deus que nunca deixa de buscar seus filhos e mostrar-lhes misericórdia. Jonás aprendeu, ainda que relutante, que Deus não só o amava, mas também amava aqueles que ele mesmo considerava indignos. Às vezes, nos custa entender que Deus nos chama não apenas a obedecer, mas também a ter um coração compassivo em relação aos outros, até mesmo aqueles que achamos que não merecem. Essa história me desafia a olhar para dentro e me perguntar: tenho sido obediente ao chamado de Deus em minha vida? Tenho tido a mesma compaixão que Ele tem pelos outros? Como cristãos, somos chamados a refletir esse amor e essa compaixão, mesmo quando isso é desconfortável ou desafiador. Jonás nos lembra que não estamos aqui apenas para receber a graça de Deus, mas também para compartilhá-la. Talvez hoje Deus esteja te chamando para ser um canal do seu amor, para obedecer e estender sua compaixão. Porque, no final, o propósito de Deus sempre vai além de nós, trata-se de levar esperança e redenção a todos ao nosso redor.